chamei atenção aos meus estimados pares para a situação crítica da Previdência Social em nosso país. Tive então a oportunidade de relatar a visita do ministro Garibaldi Alves Filho à Comissão de Assuntos Sociais e de compartilhar a preocupação de Sua Excelência quanto às dificuldades enfrentadas pelo setor. Na ocasião, aquele colegiado despertou especial interesse quanto à gestão dos bilionários fundos de pensão regulados pelo Previc, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, o que me levou a apresentar nesta Casa o PLS número 231 de 2011, para que os dirigentes desse órgão sejam sabatinados pelo Senado Federal, a exemplo de que ocorre nas demais instâncias reguladoras, ensejando-nos, inclusive, questionar o porquê dessa autarquia especial não haver ainda sido transformada em agência. O fato, senador Paulo Paim, é que o sistema complementar vem salvando o nosso sistema previdenciário do caos, mas as aposentadorias dos servidores públicos continuam a ser um fantasma rodando as contas que não fecham. Desde que a promulgação da Constituição de 1988, várias foram as tentativas de amenizar a situação por meio de emendas constitucionais e alterações das leis ordinárias. A principal delas, ao nosso ver, subsiste nos termos da emenda 41 de 2003, segundo o qual o valor das aposentadorias dos empregados públicos corresponderia a 80% dos maiores salários e as pensões seriam reduzidas em 30% do valor do que excede ao teto estabelecido para os beneficiários do regime geral. Além disso, os reajustes correriam com base na inflação. Todavia, era necessário que os entes da Federação criassem um sistema de aposentadoria complementar, no mesmo modelo do que existe nas empresas estatais e muitas outras empresas, hoje sob fiscalização da referida Previc. Só que nem a União e nem o outro ente até hoje aprovou o tal sistema. E assim, o déficit cada vez cresce mais. Segundo a Associação Brasileira da Previdência, em 2009, existiam 3,3 milhões de aposentados e pensionistas no regime próprio da Previdência Social, sendo que deste total, 55% pertencia aos estados, 28% à União e 17% aos municípios. Naquele ano, o sistema gerou um déficit de 2,1% do PIB, Produto Interno Bruto. Arrecadou 71,5 bilhões e pagou aos beneficiários 142,2 bilhões, ficando um rombo de 70,7 bilhões. Vale ressaltar que neste mesmo ano, os beneficiários pertencentes à União, que são um pouco mais de 1/4 do total dos beneficiários, foram responsáveis por 65% do déficit na Previdência do setor público. Mesmo dentro da própria esfera federal, existe uma divergência muito grande em termos de valores. Enquanto que a média dos proventos dos beneficiários do governo federal, em valores final de 2010, era 3,5, ou seja, 3.511, a média do Legislativo Federal era de 17.306 e a do Judiciário Federal era de 14.717. O Palácio do Planalto aposta na possibilidade de instituir o Fundo de Pensão para os servidores públicos neste mandato da presidenta Dilma, para liberar os mais de 50 bilhões hoje pagos pela União ao sistema deficitário, assim como gerar mais recursos a serem destinados a custear investimentos estruturais e viabilizar novo financiamento da dívida federal. Na audiência da Caixa, senhor presidente, a que me referi, o ministro Garibaldi Alves afirmou que no ano passado o governo desembolsou 51 bilhões para cobrir
a diferença entre o que arrecadou com a contribuição previdenciária dos servidores e o que pagou para 950 mil aposentadorias da categoria. O que significa uma média de subsídio mensal da ordem de R$ 4.300 mil por funcionário inativo. Entretanto, não é o aposentado do setor público o vilão responsável por esse buraco sem fundo, e não é justo que assim pareça. Outros 50 bilhões foram também gastos no ano passado para cobrir o descompasso com 8,2 bilhões de aposentadorias rurais. Conforme a declaração da direção da Confederação Nacional dos Servidores Públicos Federais, publicada há algumas semanas pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital do Governo, disse que há déficit da previdência dos servidores, mas o que existe é a sonegação do Executivo que não recolhe o que deve. De forma, senador Paulo Paim, a charada, ou seja, morre por aí. O servidor público não pode ser o bode expiatório deste descontrole. Existe enorme resistência quanto à instituição do fundo. O projeto de lei número 1992 de 2007 está parado na Câmara há quase 5 anos e o Executivo estuda o envio de nova proposta cuja redação ainda desconhecemos. Seja como for, nas palavras do ministro Garibaldi, se não estancarmos esta sangria, vamos pagar muito caro. Aliás, já estamos pagando. Não é novidade para ninguém que a Previdência não se sustenta sem uma ampla reforma. Contudo, também não é novidade para ninguém o fato de que a verdadeira reforma rumo ao equilíbrio fiscal neste país começa pela austeridade dos gastos do governo federal. Em termos de gasto público, sem o choque da austeridade, sem o corte da própria carne, tudo o que se faça é e continuará sendo só operação tapa-buraco. De tal forma, senhor presidente, eu quero fazer esse alerta e espero que os senhores senadores realmente entendam por que também da criação dessa agência que nós pretendemos fazer em relação ao fundo, ou seja, a Previc, que realmente também tem que ter uma fiscalização, um controle maior por parte do Senado Federal e de todo o Congresso Nacional. De tal forma, Paulo Paim, nós temos que acabar com esse patinho feio que é os aposentados, a Previdência que está falindo. Mentira! O governo federal mesmo deixa de fazer a sua contribuição, deixa de pagar, e com isso gerando um déficit que certamente tem proporcionado esse rombo, que nós não sabemos nem o tamanho desse rombo, e com isso, lamentavelmente, fica os nossos aposentados sempre pagando o pato, diante, naturalmente, de uma política justa e responsável por aqueles que certamente contribuíram muito com o Brasil durante a sua trajetória como trabalhador neste país. Muita honra concedido à parte da Vossa Excelência. Senador Jaime Campos, eu cumprimento Vossa Excelência por trazer o tema da Previdência à tribuna do Senado. Nesta semana está em todos os jornais uma suposta reforma da Previdência que Vossa Excelência não conhece, eu não conheço e o Congresso não conhece. Então eu tenho respondido, vamos devagar com o andor, porque se fala em retirar os 20% que o empregador paga sobre a folha, sobre o total da folha, paga a Previdência, isso dá mais de 100 bilhões de reais. Se retirar esses 20%, daí sim, nós vamos ter problema na caixa da Previdência. Questão número 1. Questão número 2. Olha, aqui nessa casa eu duvido que passe qualquer proposta de querer elevar a idade da mulher para efeito de aposentadoria. A idade e tempo de contribuição. Foi uma conquista, Vossa Excelência lembra, dos constituintes para que a mulher contribuísse 30 anos de contribuição, naturalmente de contribuição, e o homem 35. Agora, querer elevar, fixar a idade e ainda o tempo de contribuição, penalizando principalmente a mulher, essa proposta eu não conheço e não acredito que tenha um endosso da presidenta Dilma. Às vezes assessores começam a levantar sugestões e jogam para o debate na sociedade para ver se pega. Se foi essa a intenção, quebraram a cara, porque não vai pegar, eu duvido quem vai ter aqui 3/5, porque só com emenda constitucional.
para inserir a idade para o regime geral da Previdência só com emenda constitucional. E se nós não descontarmos os 20% da DRU, só aí na Seguridade nós seguimos 50 bilhões a mais. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, que me convidou para representar a comissão num debate com a Anfip no próximo dia 7, e estarei lá para debater a questão da Previdência, representando Vossa Excelência e a Comissão de Assuntos Sociais, tanto da questão da desoneração da folha, como uma suposta proposta que estaria circulando, querendo aumentar idade e tempo de contribuição dos nossos trabalhadores, principalmente aqueles onde está provado o superávit. No regime geral, o superávit, o último agora publicado, deu 13,8 bilhões. Ora, se tem superávit, é porque dá para nós assegurarmos uma política que termine com o fator e garanta aumentos reais para os aposentados e pensionistas, porque senão em janeiro, o salário mínimo deve ter um reajuste que deve se aproximar dos 14%, e o aposentado e o pensionista, que ganha um pouco mais que o mínimo, vai receber em torno de 6%. Por isso, parabéns a Vossa Excelência por trazer esse tema ao debate aqui no plenário do Senado da República. Eu que agradeço a Vossa Excelência pela sua parte e, sobretudo, também agradecer pela representação que fará da Comissão de Assuntos Sociais neste grande evento que será realizado aqui em Brasília. Concedeu a parte, senadora Ana Amélia. Para o senador Jaime Campos, nosso presidente da Comissão de Assuntos Sociais, até por esta responsabilidade, Vossa Excelência vem à tribuna para trazer uma questão que está preocupando milhares de brasileiros, que já estão aposentados ou prestes a se aposentar. Recebi aí a atualidade do seu tema na tribuna e peço-lhe licença, nessa parte, de Encantado, no interior do Rio Grande do Sul, uma mensagem de hoje, aqui no meu Twitter, Beatriz Regina Sé. Ela diz o seguinte, senador Jaime Campos: ao ouvir as últimas notícias no dia de hoje, causou espanto e medo a nós mulheres batalhadoras e trabalhadoras em tempo quase que integral, pois somos mães, donas de casa, enfim, abraçamos os 4 pilares da casa. Causou revolta o que nossa presidenta apresentou como projeto para aumentar por mais 3 anos a lei para nós mulheres. Nós, com 60 anos, vamos nos aposentar com quantos? Indaga a Beatriz, lá de Encantado. E quero o apoio de vocês, deputados e senadores, para que a lei vigore. Nós, mulheres, aqui neste cantinho do Rio Grande do Sul, em Encantado, e que toma a liberdade de falar por todas as outras que a elegeram, que nos dê o apoio para que isso não aconteça, pois seria um final muito triste. Acreditamos por demais na capacidade dos senadores em rejeitar essa proposta. Que Nosso Senhor proteja a todos nós nessa decisão. Essa carta de desabafo da Beatriz Regina Sé, ela praticamente é a mesma na voz de mulheres e homens que estão na mesma situação. Penso que a sua manifestação e a parte do senador Paim, no sentido de que a Casa precisa receber informação oficial, clara e objetiva a respeito dessa matéria, porque perdem todos, inclusive o governo, se não dá um esclarecimento objetivo sobre um assunto de tamanha relevância. Agradeço muito, Vossa Excelência, por essa parte. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Já se percebe com muita clara evidência a preocupação das mulheres brasileiras. Imagina quantos milhões de mulheres que estão hoje preocupadas com a luta para conseguir esses avanços no Brasil. E aqui de público tem que reconhecer o trabalho desse valoroso senador Paulo Paim, que indiscutivelmente é um dos homens públicos deste país, que a classe trabalhadora indiscutivelmente o deve muito. Pela sua luta, pela sua coragem, pela sua determinação, muitas vezes contrariando até o seu partido, mas num gesto de coragem, sobretudo de independência, conseguiu grandes avanços para os trabalhadores brasileiros. E não seria desta feita que nós aqui, eu imagino, seríamos irresponsáveis, Paulo Paim. O Congresso Nacional seria irresponsável se eventualmente pudesse até discutir uma matéria dessa de forma irresponsável. Temos que debater, discutir, porque isso é democrático, é saudável. Todavia, nós não podemos permitir nenhum retrocesso de tudo aquilo que foi conquista de milhares e milhares de trabalhadores, de servidores públicos desse país, que lamentavelmente hoje já se aventa a possibilidade de aumentar a sua aposentadoria mais 3 anos. Ora, já pagaram muito caro. Chegou o momento
de que o governo tenha um mínimo de compromisso cívico e, acima de tudo, de respeito daqueles que contribuíram e fizeram a história do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos lá.